Eu preciso estar constantemente sendo estimulado por coisas diferentes. Eu lembro que as empresas, para começar, precisavam de pelo menos 5 milhões de dólares. Vai empreender, vai testar. Não tem desculpa. É uma honra estar aqui hoje com Carlos Pessoa, Manager Director da GP Investimentos, da G2D. Carlos, obrigado por vir ao Sunday Drops Podcast. Lucas, é um grande prazer te conhecer pessoalmente, o homem por detrás do Sunday Drops. Eu fico feliz. E antes da gente avançar para a conversa, que eu certeza que tem muitos insights, porque o seu repertório é muito diferente, eu nem ousei te apresentar, de tanta experiência que você teve na vida, deixa eu falar um pouco do nosso patrocinador. Provavelmente, Carlos, você conhece a Asas, né? A Asas é essa empresa de tecnologia que tem mais de 14 anos, mais de 170 mil clientes, e a Asas tem um produto muito interessante para qualquer founder. A Asas tem uma API de pagamentos que pode permitir com que qualquer empresa se torne uma fintech, que é uma API super dev-friendly, com um suporte super responsivo. Então, se você estiver buscando criar produtos financeiros para os seus clientes, você deveria escanear o QR Code aqui que está na tela, ou entrar no site da Asas. Eu garanto que pode fazer sentido para você, founder. Carlos, a gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores, e eu acho que a gente compartilha um pouco da paixão pelo mercado de venture capital, a paixão por investir. E eu queria te perguntar assim, por que você gosta de investir? Por que você gosta dessa carreira? Cara, quando a gente tá conversando, né, eu descobri que eu tinha um TDAH bastante acentuado com 30 anos de idade, né? E depois que eu entendi, né, o que era o TDAH, eu comecei a entender quais eram as motivações por trás das minhas decisões de carreira. Então, quando você fala que o meu background é bastante diverso, é porque não tinha foco, né? Então, e não ter foco é uma característica do TDAH. A gente é movido pela curiosidade intelectual, né? E a gente tem o hiperfoco daí, naquelas coisas que a gente realmente tem interesse. Não sei se você tem isso, mas eu tenho, quando eu tô debruçado num livro, ou um filme, ou um case, ou um PowerPoint de um deck, que eu tô super interessado, é como se tudo ao meu redor parasse. As pessoas podem gritar meu nome que eu não vou escutar. Eu tô me vendo no que você falou, assim, é exatamente um playground, né? Pra quem tem curiosidades genuínas sobre os mais diferentes tópicos. Então é minha Disney. Então eu tô vendo contextos muito diversos, países distintos, moedas distintas, né, teses diferentes, empreendedores diferentes, desafios diferentes, todo dia. Então, para mim, para manter meu cérebro estimulado, este é o melhor, acho que é a melhor profissão que eu poderia escolher, e foi por acaso que eu caí nela. E não é que eu decidi ser investidor, gostava do tema. Não, por acaso eu comecei a trabalhar lá na Endeavor logo no comecinho, é aí que eu descobri esse negócio de ver empreendedores. Meu pai era empreendedor, né? Então eu via quão difícil era ser empreendedor no Brasil, né? E aí a proposta da Endeavor era ser um sounding board, era ajudar os empreendedores a enxergar melhores oportunidades e crescer, e fazer isso numa alta escala, né? E eu falei, putz, é aqui. Cara, ajudar a pessoa, eu gosto muito de ajudar e ver negócios diferentes e tal, me pareceu fantástico. E aí acabei começando por esse segmento, mas foi por isso, porque o meu cérebro precisa disso. Eu não consigo ficar numa tarefa única, num segmento único, uma empresa única por muito tempo. Eu preciso estar constantemente sendo estimulado por coisas diferentes. E você entrou na Endeavor quando foi? 2003? Não, 2000. 2000. E era o começo da Endeavor. Começo da Endeavor no Brasil. Acho que foi o número 3 lá da Endeavor. Foi a Marília que trouxe aqui pro Brasil. Foi o Beto Sucupira que trouxe, ele contratou a Marília pegou, fez um BP, montou a Endeavor e em seguida contratou uma coisa, depois acho que fui eu. E hoje, quando eu penso na Endeavor, eu penso numa organização que tem muitos empreendedores de tecnologia, né? Mas ela acabou pegando ela ajuda muito o ecossistema, principalmente os empreendedores de tech, porque eu acho que os empreendedores de tech, eles acabaram ganhando protagonismo grande. Isso era o que acontecia lá nos anos 2000? Não, lá, assim, metade do portfólio, talvez 60% do portfólio, não eram empresas de tecnologia. Eram empresas... E não era... Na época, a gente falava em tech companies, startup, era tipo empresa de TI. Era tão longínquo, né? Era o super do mato alto naquela época. Eu lembro que as empresas, para começar, precisavam de pelo menos 5 milhões de dólares. Porque não era para gastar em contratação, não, era para comprar servidor. Comprar data center. Não, servidor, não tinha nem data center, tá começando um data center. Você colocava no teu escritório mesmo os servidores lá, você comprava a licença Oracle, licença Microsoft. E, sei lá, metade do dinheiro já ia só nisso. Você entendeu? E aí depois você tentava achar devs, que não tinha esse negócio de dev, né? Era programador, e programador de COBOL, era diferente, né? Então, foi nessa época que eu comecei esse negócio de ajudar empreendedores e num mercado que era muito, muito mais alto. Você lembra de alguma empresa, algum empreendedor dessa época, quando você estava no começo da sua carreira, que foi muito marcante e acabou te influenciando muito? Cara, então, teve, se pensar,
O Wilson Poit da Poit Energia. Uma empresa de aluguel de gerador. Foi um dos maiores retornos ali que fundos de private equity tiveram na época e tal. E o cara, viu a oportunidade, largou o emprego dele, comprou uma Towner, comprou um gerador, né, tomou um financiamento do banco, porque não tinha venture capital. E aí começou a alugar, porque ele tinha visto uma oportunidade de entregar um serviço completo para eventos. Acho que ele participou de um evento lá e viu que, tinha que contratar um cara do cabo, um cara do gerador, um cara da van, um cara da gasolina, e era um puta de um problema, e falou, vou oferecer essa solução única. Era tão simples quanto isso, né? E aí o cara virou o maior cara de aluguel de gerador e vendeu pra Agreco, que era o maior player de energia móvel do mundo, muitos anos depois, né? Então, cara, e a jornada de empreender num mercado como esse, ou no mercado de tecnologia, é muito parecida, porque em algum momento sua startup vai deixar de ser startup e vai virar uma empresa, uma corporação. E os problemas são muito parecidos. Contratação, capital de giro, endividamento, né, retenção. É problema de empresa normal. Negociar com um comprador estratégico. Então, é um playbook que se aplica muito, né, depois de um certo estágio, para qualquer tipo de empresa. E no comecinho também, você fazer o customer development, né, bater na pausa, você ser o CEO, ser o próprio vendedor, entregar, é muito parecido. Tem um livro muito bom, chama Founders at Work, que foi um livro escrito pela Jessica Levinston, que é a mulher do Paul Graham, lá atrás. E ela conta com os primeiros dias, né, meses de vida de vários empreendedores naquela época. Então é muito legal de ler. Eu li na época que tinha sido publicado, né, Salesforce, como que o Mark Benioff, como foram os primeiros dias do Mark Benioff? O que ele fez com isso da Oracle? Né? Como foi o day one dele? E lá conta. Dele e de diversos outros empreendedores. Então, é uma cápsula no tempo. Você me recomendou um livro aqui atrás, eu te recomendo esse, cara, pra você ler, pra você ver como que era naquela época. Não é muito diferente de hoje. Obviamente, como eu te falei, não tinha cloud, não tinha nada dessas coisas, né? Mas o commitment do founder de fazer o negócio virar, né? De band reality, sabe? É igual. E de tudo que você viu na sua trajetória, né? São muitos anos dedicados ao empreendedorismo, a trabalhar com empreendedores. Você tem algumas variáveis ou características incomuns de greatness que você acha que são compartilhadas desses grandes empreendedores? Cara, porque assim, o que é o grande empreendedor? Tem vários empreendedores que eu conheci lá na Endeavor, que são grandes amigos hoje, que são empreendedores que nunca levantaram R$1, né, de venture capital, são geradores de caixa, distribuidores de dividendo em níveis altíssimos, e ninguém ouviu falar deles. Isso é greatness ou não é greatness? Pra mim é greatness isso daí. Então, temos que setar, né, a taxonomia aqui. Também acho. O cara, empresas, né, que faturam centenas de milhões de reais, paga imposto em cima disso, né, então paga imposto, então é relevante para o Estado brasileiro, gera emprego, né, renda para essas pessoas e tudo mais, e além de tudo gera riqueza para os sócios. Né, para mim isso é greatness. E a gente acabou ficando muito focado, né, no mercado que a gente atua, né, para martelo, todo problema é prego, né. Então a gente acha que só tem um modelo factível de criar uma empresa e de ter sucesso, que é levantar VC. E VC é um caminho, não é o caminho, o único caminho. É um caminho que tem seus compromissos, né, seus compromissos aí para não necessariamente é o melhor caminho. E como eu também sozinho ou pegadinho, também não necessariamente é o melhor caminho. São caminhos, né? E você pode chegar a um sucesso pessoal grande, a um sucesso financeiro grande, com diversos outros caminhos. Então, ter tido essa experiência na Endeavor naquela época é um balizador pra mim hoje. Porque quando eu converso com os empreendedores, você vê que os caras estão muito focados no próximo round. Cara, considera que não vai ter próximo round. Mas esse conceito é tão alienígena que muitos não conseguem nem entender. Porque são founders muitas vezes novos que que começaram a empreender já nessa onda do venture capital pungente. Então, quando eu ia dar palestra no interior do Brasil, na época da Endeavor, né, porque tinha uma parte era achar empreendedores, né? E não tinha internet, Google, essas coisas. Era revista, jornal, cold call. Então era um trabalho de hustling, assim, pesado, para convencer o empreendedor que a gente não ia dar dinheiro, mas a gente ia dar ajuda, a gente ia dar apoio. Você entendeu? E tinha um negócio de promoção de cultura empreendedora, de mostrar exemplos. Eu lembro quando eu dava palestra, em qualquer lugar, eu perguntava, fala aí 5 empreendedores de sucesso, naquela época, né, 2000 e pouco. Alguns poucos levantavam a mão, falavam, sei lá, o Silvio Santos, o Abílio Diniz e tudo mais, que são sucessos retumbantes, mas era um sucesso que não falava com a realidade daquele aluno. Uhum.
Ah, mas então sempre tinha aquela desculpa, não, porque naquela época era diferente, e não sei o quê, então eu não vou empreender agora. Não tem, ninguém conseguia falar, poxa, tem esse empreendedor aqui, esses 5 empreendedores da minha geração que fizeram algo relevante. Isso faz toda a diferença, né? Total. Eu sinto que eu tenho a tese de que, de fato, se torna mais impactante quando você vê uma pessoa do seu lado, ou uma pessoa que você conviveu, ou uma pessoa que você se vê, que você conhece, talvez da sua idade. Quando aquela pessoa tá tendo sucesso, pra mim isso é um dos aspectos mais impactantes que você pode ter pra mover, porque você vê que é possível. Você vê que é possível, você tangibiliza, não é aquela coisa etérea. Né? Eu perguntava no final, quem quer empreender aqui? Cara, tipo, 3 pessoas levantavam a mão. Uhum. Hoje, quando eu dou palestra, todo mundo quer empreender. É retumbante. Então, esse processo que a Endeavor foi um player relevante, né? De trazer esses exemplos, promover esses exemplos e tal, e o Sebrae, e vários outros players, os VCs todos, enfim. A gente chegou num ponto que hoje, pô, empreender é uma opção legítima de carreira. Né? O pessoal não quer trabalhar numa grande empresa. Né? Ou não quer, antes era nem trabalhar na grande empresa, o pessoal queria ser funcionário público. Era muito comum, principalmente na Universidade Federal, que eu dava palestra, queria ser funcionário público. E aí tem uma questão de... Acho que tem 2 aspectos que me vêm na cabeça, não sei se você concorda. Um aspecto, eu acho que tem um lado bom das redes sociais, que deu voz a uma geração de empreendedores, de pessoas que estão começando, e acabou mudando um pouco o ethos. Antigamente, talvez só quem... Se o canal de mídia era grandes jornais, só ia aparecer a Bíblia, só ia aparecer Silvio Santos na SBT. Isso. Então esse é um ponto, e o outro é a questão geracional, assim, no sentido de que hoje... Cara, tá cada vez mais difícil você conseguir um cargo público. Então, acho que tem 2 aspectos. Sim, acho que assim, o funcionalismo público acho que não caiu, eu nunca vi uma estatística sobre isso, né? Não sei se acho que o número de vagas diminuiu ou não diminuiu, eu não sei, mas o ponto é que a oferta, né, que antes ia majoritariamente para este segmento, hoje está olhando outras opções, né? Agora tem creator, que não tinha antes, que é uma nova forma de empreender. Que é o que você faz. Quando a gente começou esse negócio de empreendedor de alto impacto, a gente estava imaginando um empreendedor único, como criador, e com o acesso barato a canal de distribuição via aplicativo, né, mídia social, que antes não tinha. Né? Então você tinha que pagar muito para estar nessa mídia. Hoje não. Então a distribuição tendeu a 0 custo. Então isso possibilitou o creator, que nada mais é quase que o Sam Altman falou, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, que o empreendedor, o unicorn founder, né, o fundador de unicórnio de uma pessoa só, com AI. Porque o custo de tudo tá caindo tanto, agora você não precisa nem ter programador, eventualmente, dependendo do tipo de produto que você vai lançar, você consegue fazer com AI, né? Então, e o custo de distribuição também caiu pra caramba, então, pra que você vai levantar dinheiro? Você tem aquela questão dos leverage, né, que são as alavancagens. E tem a alavancagem de dinheiro, tem a alavancagem de trabalho, de mídia, de software. Meio que todas as alavancagens a gente tá chegando num ponto que nunca antes foi visto, né? Nunca foi visto. Nunca teve uma alavancagem tão grande de software, pô, através de um celular você chega em qualquer pessoa do mundo. E de mídia também, e de dinheiro também, que os dinheiros estão fluindo nos diferentes mercados, então isso é muito interessante. E o dinheiro tá compounding, né? A altas taxas. Então também, quando a gente tá falando aqui da lei da potência, se aplica pro capital. Então o patrimônio, né, de famílias ricas tá sendo mais concentrado. Né? E esse dinheiro precisa ser alocado também. Então tem mais dinheiro para ser alocado em diversas classes de ativos, inclusive alternativos. Aí, pô, mas como que vai ser o futuro do VC? Que tá discutindo aqui antes. Não sei te falar como vai ser o futuro do VC. Você entendeu? Porque você levanta dinheiro. Antigamente você levantava boa parte do dinheiro para pagar servidor e licença Microsoft e Oracle. Aí veio a AWS e veio Open Source, e aí o custo de 5 milhões de dólares caiu para, sei lá, 500 mil dólares, menos. Né? Hoje tem a 0. Né? Hoje, como eu falei, com AI você consegue já colocar algo no ar, sem programador nenhum. Então, se você precisa de menos capital para financiar aquela empresa, para aquela empresa crescer, será que você precisa de um fundo de 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares? Um fundo de 10 milhões de dólares é suficiente. E além disso, além dessa questão de que você precisa de menos capital, então talvez você não precisa levantar, existe uma dúvida que eu não tenho uma tese formada sobre o mercado de software, se a gente não vai também criar business com barreiras de entrada menores. Então todo esse movimento de do-yourself software, você chegou a ver o Replit e outras, é simplesmente impressionante o que essas empresas fazem. Então se a gente não vai ter barreiras de entradas menores para a maior parte das empresas, né? Eu acho que vai ter aquelas empresas que vão ter barreiras tão fortes, que vão ser tão poderosas, tipo as Big Techs, e o que isso influencia em termos dos outcomes de retornos das empresas, além da concorrência global e várias outras tendências. E aí, exatamente, porque assim, se você faz um software B2B, levanta
milhões de dólares para poder fazer aquilo acontecer, e alguém dentro da companhia, né, do seu cliente, desenvolve aquilo rapidamente, tudo bem com um subset dos features, mas são os features que você usa, né, que é aquela síndrome do Microsoft Word, né, você usa 3% dos features que tem lá, mas o negócio é gigantesco, tal, e você está pagando por aqueles outros 97% que você não usa, mas se você desenvolveu algo rapidamente, deploy aquilo, que resolve seus 3%, por que você vai pagar per seat, né, para cada funcionário teu e tal? Você internaliza aquilo. Então, como que vai ser isso? Você Sim. entendeu? E aqui a gente tá falando um pouco de futuro, né? Vamos um pouco pro passado e pro presente. Quais foram as principais mudanças que você viu na profissão de investidor desde que você começou até hoje? O que é diferente? O ambiente mudou radicalmente, né? Então, antes a gente tinha pouquíssimos VCs fazendo. Então, acho que lá, 2010, tinha, sei lá, 25, 30 fundos de seed nos Estados Unidos. Hoje são 2.500. Então, tem muito mais fundos competindo por um número fixo de bons deals. Não de deals, de bons deals. Como a gente está falando da lei da potência aqui, do Power Law, é um percentual pequeno que dá os retornos, né? Então a competição disso aumentou. Como o custo de montar uma startup caiu, a competição por talento também caiu. Também subiu, né? Então agora tem muito mais startup, tem startups boas, startups médias e ruins, brigando pelo mesmo tipo de talento. São os devs, né? Então, isso mudou bastante. Mas o número de devs no Brasil não aumentou na mesma proporção do número de startups ou de capital que trouxe para cá. Então, temos um gargalo aqui no sistema. E toda essa maior liquidez, maior número de fundos e tal, trouxe também um aumento, uma inflação para o preço das startups. Então, a gente tinha fundos antes de 50 milhões de dólares, hoje é fundo de 100, 150, 200. Eu lembro quando a Red Point Ventures, lá, com o Anderson, levantou, acho que era 120 milhões de dólares o primeiro fundo deles, acho que era isso, ou 220. Cara, eu falei, sei lá, foi 2010. Cara, que é isso que você fazer com tanto dinheiro? Não existe. Tipo, era quase que o venture capital inteiro no Brasil, naquela época, né? Era gigantesco, mas hoje é um fundo pequeno. Né? Então, todas as distorções. Antes não tinha mega fundos, né? Então a gente tá falando de fundo de 100 e poucos milhões de dólares, E os fundos de 100 bilhões de dólares deployem capital nessa indústria? Não tinha isso. Antes não tinha anjo, né? Não tinha fundo especializado em cada estágio de desenvolvimento das companhias. Não tinha fundo especializado em cada setor. Então não tinha anjo, não tinha pre-seed, tinha venture capital. E aí naquele venture capital o cara fazia multistage, que era o que tinha. E sendo que a maioria dos fundos eram fundos gringos, porque tinha poucos fundos aqui no Brasil. Então o ambiente mudou radicalmente. As empresas precisam de menos dinheiro para começar, né? Como eu falei aqui. Então, cara, é outro jogo. Porém, tem algumas verdades absolutas que não mudaram. O Power Law continua igual, né? Então você precisa ter pelo menos quando você vai underwrite, fazer o investimento, pelo menos você tem que ter convicção que aquela empresa tem o potencial de retornar o fundo. Cada empresa individualmente tem que ter o potencial, lá na frente, na saída dela, a tua participação naquela companhia. Então você tem um fundo de 100 milhões de dólares, a tua participação naquela companhia tem que dar 100 milhões de dólares pro fundo. Aí se você tiver 2,5 dessas, você já consegue retornar o fundo e tá aí com 3 vezes e meia retorno, né? Então, isso não mudou. Continua, o triple, double não mudou. Tá mais difícil de você conseguir, por essas coisas que a gente tá falando. Agora os caras não estão mais contratando seats, eles estão desenvolvendo interno, com AI rapidamente. Então tá difícil você triplicar, dobrar o faturamento depois que você atingir o seu primeiro $1 milhão. Isso também não mudou, você entendeu? O número de companhias listadas na bolsa diminuiu, e vem diminuindo ano contra ano, principalmente fora do... Aqui também, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é o grande mercado, caiu. As companhias antes faziam um IPO em 4 anos, 2, 3, 4 anos. Agora, 15 anos. Então, as companhias estão ficando privadas por muito mais tempo. E eu fico pensando, acho que tem algumas derivadas claras do que você mencionou, né? Um é o nível de competitividade aumentou, então... Acho que um lado bom é que a gente tem mais capital empreendedor para financiar ideias malucas e projetos ambiciosos. Do outro lado, da perspectiva de um investidor, você tem um ambiente muito mais competitivo, então o valor que você gera precisa estar mais claro. Mas do outro lado, a gente tem algumas coisas que estão acontecendo. Eu acho que esse ponto que você mencionou é muito interessante dos IPOs, né? Hoje um IPO, salvo engano, na média, está demorando 13 anos para a empresa fazer o IPO, porque a gente tem toda essa tendência do stay private longer, tem mais capital para financiar. E isso afeta diretamente a estrutura dos fundos de VC, né? Porque são fundos que têm mandatos de 10 anos, 12 anos máximo, e geralmente uma empresa vai ficar na carteira 8, 9, e com todo o compound de tecnologia, às vezes não faz sentido se vender depois de 9 anos, que é só o começo. Só o começo. A gente está iterando, né, o modelo aqui.
Então, não sei aonde vai sair, né? Ainda mais com AI, acho que é uma força tectônica aqui grande, né? Do mesmo jeito que cloud trouxe uma democratização grande, open source, né? Agora, então primeiro foi internet, né? Mobile, aí cloud, então tudo isso só que essas forças elas vão se solapando e elas vão potencializando uma outra. Eu acho que muitas empresas, né? As empresas estão deixando de ser listadas, então tem muitas empresas que estão delisting, então elas estão saindo do mercado público. As que estão para entrar estão demorando muito mais para entrar. Então, está trazendo menos liquidez para o sistema. Né? Se não tem dinheiro voltando para o LP, vai ter menos dinheiro entrando para novas empresas aqui. Mas, por outro lado, o custo dessas empresas tende a diminuir e a necessidade de capital também tende a diminuir. Porém, a necessidade do VC de ter um portfólio de 30, 50 companhias, né? Isso no super early stage, né? Não mudou, porque o VC não vai conseguir gerenciar. Ele levantou um fundo otimizado para ter 30 companhias no portfólio, não 60, 100 companhias no portfólio. E o ownership que ele tem que ter volta de 15 a 20%, porque no finalzinho lá no IPO tem que ter 10%, né? 8 a 10% para poder dar o retorno. Então essa matemática eu não sei como vai fechar. Não sei. Não sei se vai fechar. E isso, de alguma forma, se conecta com a estratégia que vocês montaram na G2D, no caso de ser uma empresa pública, uma holding pública de investimentos, que vocês podem permanecer mais tempo com os ativos. Sim, porque assim... E eu acho que vale sentido dar um passo para trás e você talvez explicar a G2D. Claro. Cara, a G2D, ela é uma empresa listada, não é um fundo de venture capital, a gente tá muito acostumado a falar de fundo de venture capital, a gente é uma empresa de venture capital. Então a gente é como qualquer outra empresa, né, que tem no seu balanço caixa ou participação nas companhias investidas. Né? Então é isso que a gente tem. Não tem o time que a gente usa o time da GP para fazer esses investimentos. E a gente tem essa tese de trazer, dado que as empresas estão ficando privadas por mais tempo, e grande parte do retorno dessas empresas acontece na época que ela está privada e não pública, então a gente está tentando trazer isso para os investidores de bolsa. Então é uma festa que você não consegue entrar, porque é só para investidores profissionais, e muito investidor profissional não consegue alocar nos melhores fundos de VC, porque já estão alocados com LPs e tal. Então, o jeito de você se expor a esse mercado de alto crescimento de empresas privadas globais, hoje na Bolsa é a G2D. Então, a gente acha que a gente tem um veículo que tem uma proposta de valor única, né, para o investidor que quer ter uma diversificação no seu portfólio. Você não vai montar todo o seu portfólio em Venture Capital. Nenhum LP faz isso. Né? Mas você vê, os maiores endowments têm uma exposição em alternativos, e dentro de alternativos, Venture Capital acaba tendo um share grande, né, dessa exposição de alternativos. Então a gente gostaria que o brasileiro pudesse também ter essa exposição e montasse uma posição de 1, 2, 3, 5% dos seus holdings, né, do seu AUM, em VC. E a G2D a gente acha que é um veículo que permite, o veículo que permite isso hoje para qualquer brasileiro fazer isso. Então, E na tese de vocês investem em empresas de tecnologia lá fora, em empresas também brasileiras, acho que tem uma pequena porção do portfólio, e também vocês investem na categoria de consumo, que eu achei algo diferente. Eu queria que você comparasse o modelo mental que vocês internalizam de investir em empresas de consumo e investir em empresas de tecnologia. Cara, a gente desenhou a G2D com uma ideia de um portfólio bastante diversificado. Né? Como quem está aqui por detrás, é o Fersen e o Antônio Moncristiano, né, meus sócios que já estão nesse mercado há muito tempo, já viram todos os carnavais possíveis e imagináveis no Brasil e fora, né, ciclos, contraciclos e tal. Então a gente decidiu montar uma carteira com diversificação. Então a gente tem uma diversificação de moeda, então a gente não quer estar exposto só em real, investir em dólar, captar em dólar para investir em real, né? Dependendo do contraciclo da saída do seu investimento, pode ser muito ruim. Então não quer estar restrito ao mercado brasileiro somente, porque às vezes a capa da Economist é o CRIS subindo, às vezes é o CRIS caindo. E se isso coincide do CRIS cair com o seu período de desinvestimento, todo aquele trabalho árduo de achar a empresa foi por água abaixo. Pode ser uma super empresa, mas o retorno não vai ter. Já não basta o ciclo do Brasil, quanto também o ciclo de tecnologia, né? De então tecnologia. É um hiper mega ciclo de risco. É isso. E diversificação de tese. Então a gente tem tecnologia e empresas de consumo de alto crescimento. E isso aconteceu numa conversa do Fersen com o Hélio, né, que foi board da ABI e tudo mais, e tem uma história longa em consumo. E a gente viu que, poxa, as empresas de consumo, o mercado de consumo já é um mercado 3 vezes maior que de tecnologia. Porque consumo que é desde água, café, arroz, né, requeijão, tudo isso é consumo. Camiseta,
Então é um mercado muito maior que o mercado de tecnologia. As empresas incumbentes, sei lá, Nestlé, Kraft Heinz, Unilever, o percentual que elas investem em P&D, em termos de percentual do faturamento, versus uma empresa de tecnologia, Amazon, Apple, Google, é ínfimo. Empresas nascentes de consumo crescem muito mais rápido do que as categorias que essas outras incumbentes têm. Então, hoje, sei lá, 80% do crescimento do mercado de consumo está em mercados emergentes. Então, tem uma mudança drástica do perfil de consumidor. Nos Estados Unidos, acho que em 2030, 2033, 1/3 da população americana vai ser de asiáticos e latinos. Perfil totalmente diferente de consumo. 1/4 da população americana vai ter 65 ou mais anos. Outro perfil de consumo. O pessoal agora está mudando de alimentos normais para alimentos saudáveis. Então, tudo isso está trazendo um impacto gigantesco nesse mercado de consumo e as grandes não são ágeis o suficiente para poder reagir. Uma empresa dessas demoram de 18 a 24 meses para lançar um produto. Uma Unilever, Kraft e tal. Uma nova, uma Challenger brand, que a gente chama, demora 4 meses, 6 meses para lançar o produto. E começa a crescer muito mais rápido. Ela não usa os canais tradicionais, ela faz D2C, ela pluga diretamente nos marketplaces. Hoje, 60% do crescimento do varejo veio através de marketplace, ou D2C. Então, a gente viu essas mudanças tectônicas que vieram para ficar e pouquíssimo dinheiro de venture capital indo para cá. Uma em cada 10 empresas de consumo lá fora chega a 100 milhões de dólares de faturamento. Uma em cada 10. Tecnologia não é assim. E depois que elas chegam a 100 milhões de dólares de faturamento, 50% continuam crescendo pelo menos 20% ao ano. E, cara, o dinheiro de VC para essa categoria gigantesca, né, o tamanho de mercado, que a gente sempre fala do TAM, que cresce, que tem muito mais resiliência e tal, não tem dinheiro ainda. Pô, vamos montar um negócio para poder fazer isso. Que animal. E pensando em business de tecnologia, a gente tem as variáveis claras, né? A gente está buscando crescimento, está buscando um produto que tenha um alto engajamento, tem uma margem bruta alta. Como é um deal ideal de consumo? Cara, a gente, como tem pouco dinheiro, esses empreendedores de consumo, normalmente eles acham um jeito de colocar a empresa de pé e faturar e tal. Então a gente acaba avaliando as empresas quando elas já estão chegando aí nos 10 milhões de dólares, euros ou pounds de faturamento. Então a gente já tem balanço. Então uma coisa é você fazer o underwrite do deal e da companhia no PowerPoint ou no pré-PowerPoint, né? Outra coisa é no Excel. A gente olha quando tem balanço, tem cliente, tem canal. Então a gente consegue olhar muito mais coisa para poder... Tem presença em rede social, tem um índice que a gente avalia de paixão pela marca dos consumidores, índice de recompra, enfim. A gente tem tanta métrica que a gente olha que é muito mais fácil é muito menos arriscado, né? Talvez não cresça e vire o business de 100 milhões. Mas de morrer também a chance é baixa, né? E quando a gente viu que quando chega a 100 milhões de dólares, euros ou pounds de faturamento, essa empresa vira target para IPO, já é um business relevante para uma Unilever adquirir, por exemplo, né? Ou target de SPAC. Então a chance de saída é muito mais alta. A gente vendeu agora uma companhia de pet food saudável na Bélgica, que deu 50% ao ano em dólar de retorno pra gente, pra General Mills. Aí, pô, por que vocês estão investindo em consumo e não em tecnologia, cara? 50% ao ano em dólar. E o que faz ganhar o jogo em consumo é branding? Cara, o branding é fundamental, a qualidade do produto, um produto de uma marca, né, um challenger brand, consegue comandar um premium aí de 2 vezes a 3 vezes o preço de um private label de um supermercado, né? Tem lá o sabão em pó, private label, e tem uma marca de um empreendedor que criou e tal, e tem todo um posicionamento, consegue comandar um premium de 2 a 3 vezes, né? E isso leva... Por isso que a gente acaba também não investindo tanto aqui no Brasil. A gente não investiu nenhuma empresa no Brasil nesse segmento. Porque a gente acredita que o mercado endereçável, apesar de ser grande no Brasil, 200 milhões de pessoas, aquela coisa toda, mas é difícil você lançar, sei lá, uma marca de leite e cobrar 2 a 3 vezes mais para uma população que é uma população majoritariamente pobre. O cara vai comprar o leite mais barato, vai comprar o sabão em pó mais barato, né? Não tem aquela renda disponível para poder pagar mais pela marca, né? Então dá para fazer companhias legais aqui, dá, mas dá para fazer companhias muito maiores fora. E como a gente tem esse acesso fora, para esta tese a gente só faz Estados Unidos e Europa. E vocês tem toda essa tendência de consumo e creators, né? Porque no fim do dia creators têm influência, eles têm brand, eles têm distribuição. E com isso, vocês fizeram algum investimento em empresa de consumo de creators?
Cara, a gente fez e não foi bom. A gente tem, é público e tal, tem um veículo que a gente tem, uma investida nossa, não da G2D, mas uma investida nossa durante a pandemia, se reinventou, né, era uma rede de restaurantes nos Estados Unidos, e ela usou as cozinhas dela para poder fazer delivery de outras marcas. E aí criou-se o Beast Burger do Mr. Beast, e foi um super sucesso. Mas a questão do creator é que muitas vezes o creator, ao contrário de uma marca, não é tão profissional. Tá mal assessorado e tudo mais. E aí o MrBeast encasquetou que teve alguns posts no Twitter de pessoas reclamando, pô, meu sanduíche chegou frio, mas não tinha muito a ver com o restaurante, tinha a ver com o Delivery Hero, que entregou depois e tudo mais, enfim. Mas ele não queria saber e ele começou a minar a marca, né? Então, e aí tem uma ação dele lá e tal. Sim. Então, mas o creator, ele é muito instável. Pode ser muito instável. E o creator é quase que o Mickey Mouse. Se o Mickey Mouse... Sai um desenho do Mickey Mouse que ele tá falando alguma coisa mais torta, virou meme, não sei o que, acabou com aquela marca em um minuto, né? Então, você tá suscetível a um risco muito grande que você não consegue ponderar. Se você for ver até o MrBeast essa semana, ele foi cancelado, agora tá com um mega cancelamento. Quer queira que não, se ele se torna o grande responsável pelas vendas das empresas, que é o caso de praticamente qualquer empresa que tem um creator como sócio, e você tem um risco alto, né? Que talvez faz sentido pra empresa, sei lá, de $50 milhões, mas não pra empresas que estão buscando fazer um IPO. Pois é, eu prefiro criar marcas independentes que possam usar aquele creator como embaixador por algum período, do que criar uma marca baseada naquele creator e você tá intimamente ligado. Acho que é muito arriscado. Sim. E, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viveu a onda da internet lá atrás, você viu o nascimento da cloud também, você viu o nascimento do mobile, e agora tem o surgimento do AI. Qual o conselho você dá pra alguém jovem que tá vivendo isso? Cara, que nem, pô, vai empreender, né? Vai empreender, vai testar. Não tem desculpa, né? Eu acho que teve até um ciclo antes do AI que era até ferramentas de no-code, né? Que você já podia fazer coisas bacanas sem ter nada de conhecimento de programação, né? E agora o AI pode usar as ferramentas de no-code para você. Você faz o prompt em texto e ele te entrega um produto. Então, você testar e iterar, cara, é muito barato. Tende a zero. Então, não tem desculpa para você não criar diversos conceitos, né, em um mês e ver qual deles voa. E nem todos vão ser VC-worthy, né? Não vão receber dinheiro de VC. Mas tudo bem. Você criou conceitos novos e explorou que pode trazer um cash flow super relevante para você como indivíduo, né? Então, mas não se engane, porque AI não é um modelo de negócio. AI é uma ferramenta. Então, da mesma forma que eu não posso falar que a G2D ou a GP é uma empresa de cloud porque eu tenho meus arquivos no OneDrive ou no Dropbox. Eu uso uma tecnologia de cloud. Eu não posso falar que eu sou uma empresa de AI só porque eu tenho um chat GPT fazendo alguma coisa lá por detrás. Vai ser tipo um e-mail, né? Assim, eu uso e-mail, eu uso AI. Tipo, meio exato. Que, tanto faz, tá ligado? Você entendeu? Eu não sou uma empresa open source, eu uso software open source. Sim. Você entendeu? Então, tem muita gente, eu recebo muito pitch lá de, sou uma empresa de AI, mas na verdade é uma API que liga no OpenAI. Você entendeu? E tem um problema de você oferecer produtos e serviços baseados no OpenAI, no Claude, no que for. O custo dessas empresas hoje é altamente subsidiado. Elas levantaram milhões e bilhões de dólares, bilhões de dólares em VC Money, né? E ela está expandindo, né, a base de usuários, e para isso está oferecendo um custo muito mais baixo. Se você monta um business B2B baseado numa estrutura de custo que você não controla e que hoje é declaradamente subsidiada, será que você vai conseguir repassar esse produto? O preço, quando, porque é uma questão de quando, não é uma questão de se, esse valor chegar para você e a conta chegar. Agora, não é mais $20 por mês, é $100 por mês. Sim. E o número de requests caiu. Ou seja, antes você podia fazer 20 requests, agora você vai ter que fazer 5. Você consegue repassar isso? Então você tá na mão. Se você criou um wrapper, né, uma solução que usa totalmente GPT ali, ela pode te trazer algo de curto prazo. Então use esse caixa para desenvolver uma outra coisa, um modelo próprio, que for, pega modelos open source. Outro dia eu brinquei lá em casa, durante as férias, a minha esposa viajou com as crianças, eu fiquei em casa e, pô, eu falei, cara, eu vou criar meu próprio LLM. Cara, baixei o Llama. Cara, foi, não sei quantos vídeos do YouTube, o computador que eu tinha, um computador velho, só comprei uma placa de vídeo melhor. E eu criei o meu GPT, que não roda na internet, que roda na minha casa. E eu fui alimentando esse negócio com arquivos que eu gosto e tudo mais. Eu tenho meu próprio GPT. Cara, eu fiz isso em 4 noites. Impressionante. É impressionante. Então, não tem desculpa pra você... pra tua empresa não tá fazendo uma coisa dessa. Você entendeu? Então, eu fiz com um barbante e chiclete ali um negócio que, cara... E tem esse poder de graça. Foi de graça. Eu investi numa placa de vídeo. Foi isso que eu investi.
Então é nada E, pelo que me entrega. eu gostei porque eu acho que esse conselho é muito bom. No final é tipo, vai pra fronteira, vai testar, vai entender o que é. E nessa experiência de pegar e fazer na prática, além da sensação de que tá disponível e tá acessível, o que você aprendeu? Cara, eu aprendi que assim, que não tem barreira, é que não tem barreira nenhuma. Não tem barreira, não tem mais desculpa. Você entendeu? E o valor, a Meta colocou não sei quantos bilhões de dólares pra poder ter o Llama. Eu coloquei $300 por causa da GPU. E agora eu comprei aquele Mac Mini novo, tal, que eu nem preciso mais, entendeu? O negócio já tá lá. O poder computacional que aquilo tem já resolve pra uso individual, obviamente, né? Mas, poxa, cara, é muito poderoso. A sensação que eu tive era quase tipo de ver a internet pela primeira vez, de comprar algo online e ver o negócio chegando na minha casa, que hoje é normal, mas naquela época que a gente começou era mágica. Eu pedi um negócio, cara, depois de alguns dias tá na minha casa, né? Como assim, cara? Eu tive que sair, não sei o quê. Então foi mesmo aha moment, assim, falei, cara, é outro jogo. E isso vai, cara, qualquer estudante pode fazer o próprio LLM. O professor é uma porcaria, não me ensina, tá aqui o material, me ensina do jeito que eu entenda. Outro dia eu perguntei lá pro prompt, lá fiz pro GPT, falei, agora que você me conhece, fale sobre mim, porque eu interajo com ele todo dia. Ele discorreu, você é uma pessoa assim, assim, assada, papapá. Então, pô, agora que você me conhece, como que vai ser a melhor forma de eu entender esse conteúdo? Apresenta esse conteúdo pra mim da melhor forma. Vai apresentar o conteúdo, você entendeu? Eu usei pra isso pra estudar geografia com meu filho. É uma loucura. Isso tá na mão do estudante. Você fica com medo da tecnologia? Não, eu sou muito, muito entusiasta. Assim, você vê, os filmes de terror da tecnologia, né? O Terminator e tal, é tudo filme americano. Filme asiático, robô, é tudo robô que ajuda, não tem, entendeu? É uma questão de como você encara a tecnologia. Eu acho que é pra mudar a humanidade de patamar. Acho que a gente tá vivendo a melhor época que já existiu na história. Você sempre tem problemas pra resolver. Mas, cara, em nível de doenças, de renda e tal, a gente tá num nível que nunca existiu. E, cara, isso deve ser exacerbado, né, com esse novo nível de tecnologia. Porque cada pessoa agora pode, ela mesma, sem depender de ninguém, fazer muito mais do que ela podia fazer. Agora, um brasileiro que não fala inglês pode prestar serviço de consultoria para um cliente gringo. Na mesma qualidade do que um consultor. A linguagem não é mais uma barreira. E você carrega alguma ideia, alguma previsão maluca sobre AI que você acha que não é consenso? Cara, eu acho que. Não sei se é consenso ou não, mas que AI vai ser tipo um utility. É como eletricidade, é como internet. Então, o custo e o prêmio, acho que por enquanto a gente vai pagar altos prêmios, né? Porque tem uma demanda grande ainda de treinamento, GPU, um capex de hardware grande e tal. Mas eu acho que no longo prazo ela vai tender a um custo muito baixo, né? E eu acho que a questão de regulação vai ser difícil de acontecer, eu acho que é importante ter, mas já tem os modelos open source, quer dizer, a caixa de Pandora já foi aberta, você entendeu? Porque se regularem AI e tal, o modelo que eu tenho na minha casa tá rodando, não tem o que fazer. Como o governo vai fiscalizar o meu modelo que tá rodando na minha máquina e que não tem acesso à internet, não tem como. E você não estava escutando uma entrevista um dos principais researchers da Anthropic, e ele fala assim, você não programa AI, você cresce ela, você cultiva ela. Então, de alguma forma, a tecnologia é diferente das outras. Ela não tem uma causalidade, você não consegue... Ela tem um comportamento um pouco randômico sobre... Até a forma como o LLM aprende é um mistério. Não se sabe como o LLM aprende. Só sabe que ele aprende. Entendeu? Então, eu acho que de fato é uma caixa de Pandora que foi aberta. Não tem mais como colocar de volta. E da perspectiva de investidor, como um investidor aprendiz, sempre fico me perguntando sobre como não cair em vieses positivos. Se parar para pensar a época da pandemia, a gente viu que a média das empresas SaaS, o crescimento anualizado delas foi para 35%, acabou a pandemia, todo mundo teve o catch-up e voltou para 18%. Então, se a gente for sentir um pouco do ethos, do sentimento que tem sobre AI hoje, a gente imagina... Em 2027 a gente vai atingir uma singularidade, seja lá o que ela for, a gente vai ver AI em todos os lugares, as pessoas vão perder empregos, mas isso faz parte de um cenário muito otimista. Então, como talvez manter a cabeça... O que você aprendeu sobre manter a cabeça, de certa forma, fria para tomar decisões sensatas de investimento? Cara, isso eu aprendi com o Fersi, né, e com o Antônio também, que já passaram por esses ciclos todos. E, cara, você não constrói algo grande com menos de 5 anos. 9 mulheres grávidas não fazem filho em um mês. Então tem coisas que você tenta acelerar. Então, pô,
uma empresa sempre levantou dinheiro, entre 18 e 24 meses, entre rounds, né? Cara, na loucura dos últimos anos, tinha empresa levantando em 6 meses, 9 meses. E várias empresas dessas não deram em nada, quebraram. Né? Porque as coisas têm um certo ritmo. Porque não é só atração comercial. Tem uma questão de cultura, tem uma questão de cultura interna da empresa, de cultura do mercado para absorver aquela solução. Normalmente você tem os early adopters, né? Para você ganhar mainstream, demora, né? Porque uma grande empresa demora para entender a tecnologia, abraçar. Então tem um tempo das coisas. Então você entender que tem isso e ser paciente, o modelo da G2 permite isso. Porque eu não tenho um período de investimento e eu não tenho um período de desinvestimento. Então eu posso esperar para investir quando eu acho que está o ponto de entrada adequado, e não porque, sei lá, o período de investimento vai terminar, ou eu posso sair quando eu também achar que é o momento ideal de sair, não porque o fundo está terminando. Você entendeu? Então, voltando aos pontos que não mudou, o timing também não mudou. É muito difícil você prever timing. E, poxa, quando você monta um fundo, cara, você tá montando aqui, você fala que nos próximos 10 anos vai acontecer isso. Nos próximos, sei lá, 3, 4 ou 5 eu vou investir. Depois nos 5 subsequentes eu vou desinvestir e tá aqui. E, cara, se você acertou o timing, você pode ter um retorno histórico. Mas se você errou, e a chance é que talvez você erre, você fez tudo certo, são empresas fantásticas, mas, cara, se você montou um fundo em 19 e você alocou em 20, 21, 22, você pegou os maiores valuations da história. De entrada. E aí agora você está entrando na fase de desinvestimento do fundo. E aí você precisa sair no período de baixa histórica. Se você comprou na alta, você vai sair na baixa, se você precisa sair, porque tá estipulado no bylaw do fundo. Você entendeu? Por uma coisa que você não controla. E não fala nada de você como investidor, não fala nada da qualidade do seu portfólio. Simplesmente foi uma casualidade de você cair no período de investimento num período alto, inflacionário, e de desinvestimento num período que está refratário. Foi isso. Você não consegue ponderar isso. Com capital proprietário, aumenta a chance. Porque eu posso simplesmente esperar, não preciso devolver agora. Tem outras coisas que... nem tudo é maravilha, né, no capital proprietário. Mas isso e o alinhamento de longo prazo com o empreendedor, porque o empreendedor ele não vive a vida, não necessariamente o ciclo da empresa do empreendedor não necessariamente é análogo ao ciclo da vida do fundo. Muitas vezes aquele empreendedor está fazendo aquele business para a vida inteira, não para 10 anos. Então, tomar uma tungada nos primeiros 10 anos, dado que você vai talvez crescer mais nos próximos 20, faz sentido esperar. É uma jornada muito mais longa e a gente consegue se adaptar mais a isso. O que eu tiro dessa resposta, uma das coisas que eu tiro é a questão dos incentivos, né? No final, volta aquela frase do manga de me mostra os incentivos que eu te mostro os outcomes. E os incentivos são feitos de uma forma mais permissiva, você ser paciente e menos drivada por FOMO da forma como você falou. Exato. Então, tem muito investidor, um empreendedor que chega pra mim, eu tô falando aqui no round, tá disputado, e, cara, você tem, sei lá, uma semana pra me colocar o term sheet, isso lá em 21, né? Cara, a gente simplesmente saía. Porque não é a questão... A gente se posiciona como os empreendedores por detrás dos empreendedores. A gente é sócio, a gente não é investidor. Não é que eu tô comprando um papel e vou vender a semana seguinte. É algo de longo prazo. Eu sou seu sócio. Eu quero que... O Paulo Veras falou uma vez a GP investiu, né, na 99. E foi um super retorno e tudo mais. E o Paulo falou uma vez, a GP é um excelente investidor nos bons momentos, mas melhor ainda nos maus momentos. Porque vai passar, vai acontecer. Você entendeu? Então a gente tá aqui porque deve é um casamento mesmo. Né? E a gente sabe que o retorno é difícil de dar no período que você queria que desse. Então vamos estender esse negócio. E pra você estender, eu tenho que meio que underwrite, é um caso que um casamento. Você não casa com tudo de separar, a gente casa com tudo de ficar, por um longo prazo. Você entendeu? E pra ter essa granularidade, não é só o business, não é mandar uma planilha, um PowerPoint, ou falar com 2, 3 pessoas e... Cara, eu preciso te conhecer, meu. Você precisa me conhecer. Você me quer como seu sócio? E, cara, é surpreendente como os investidores fazem diligência nos sócios, nas empresas, tal, muito melhor do que os founders fazem nos investidores. O investidor, o founder acaba olhando muito, é quase que o capital como commodity. Tá aqui, term sheet, valuation, termos e tal. E olha só essa régua. Sim. Que é uma régua pra olhar, mas não é a única régua. Tem que ter outras óticas. Você tá trazendo um sócio pro teu cap table. Eu não saber o nome dos filhos me incomoda. Saber o que o cara faz no final de semana. Eu preciso conhecer aquela pessoa. E a pessoa precisa me conhecer. Não é uma coisa... Não deveria ser assim, pelo não é o jeito que a gente gosta de fazer. Então, o Ferso, o Antônio, quando decidiram fazer só capital proprietário, é por isso. Porque é o jeito que a gente gosta de fazer negócio. Animal.
E no fim do dia, eu acho que foi muito um resultado de toda a montanha de dinheiro que entrou no mercado em 2020, 2021. E aqui é uma pergunta que me veio à cabeça. Você sempre fala do Fessin e do Antônio. E eu imagino que você tem eles como figuras de mentores também na sua jornada. Queria te perguntar, o que você aprendeu com eles? Cara, assim, eu conheço o Fersen e o Antônio desde 2000. Porque a Endeavor nasceu numa salinha que eles cederam pra Endeavor no escritório da GP. Então aí eu cruzava com eles. Eles eram mentores muito assíduos, assim, presentes. Então tinha muita interação. Então eu já aprendia muito naquela época. Eu falei, nossa, esses caras são os caras, né? E aí, acelera, sei lá, 20 anos, tô eu trabalhando, sendo sócio dos caras. Pra mim é uma grande conquista e honra, né? E, cara, essa questão do alargar o horizonte, tanto de período de investimento, quanto do que é possível ser feito. Às vezes eu acho que eu tô pensando no grande, apresenta alguma coisa pro Fersen, putz, fala, cara, uma visão muito limitada. Ele traz uma visão muito mais ampla e arrojada do que é possível ser feito. Então, esse pensar grande, pensar global, é uma coisa que eu vejo muito forte lá. Né? A GP já fez mais de 30 IPOs e follow-ons. Talvez seja o investidor, né, de VC presente hoje que tenha mais bagagem nessa linha, investir fora e tal. Então, entender os ciclos, né, diversificar. Pô, quando tem liquidez, proteger capital e tirar o capital. Então, pô, em 21 eu não estava investindo, eu estava vendendo, né? E eu questionava às vezes. Aí eu ia na deles lá. E, pô, a gente retornou o valor de mercado da G2D, né, em 4, 5 anos em saídas. Você entendeu? Então, pô, entrou dinheiro. A visão de diversificar. Então, diversificou moeda, diversificou tese, diversificou país e diversificar vintage. Cara, eu podia investir tudo em 21, podia investir tudo em 22, Cara, não. Vamos investir um pouquinho aqui este ano. Vamos ter uma diversificação, né, across, entre os vintages, né? Porque tem uma chance de a gente estar pagando muito caro esse ano. Vamos esperar um pouco o ano que vem. Então, ter essa calma para olhar, só quem fez e perdeu e olha com uma forma estratégica e com muito cabelo branco, consegue fazer. Incrível. E eu falei com algumas pessoas que consideram serem seus mentorados. E eu queria que você compartilhasse sobre ser mentor, sobre as lições que você tem, sobre ser um bom mentor e ensinar as pessoas. Cara, assim, eu acho que eu não sou parâmetro pra nada, né? Aquela coisa que o Steve Jobs fala naquele commencement speech dele lá, na graduação de alguma faculdade lá, que a história é contada olhando pelo retrovisor. Quando eu tava fazendo minhas coisas, eu não conseguia entender. Pô, eu saí de um emprego na Multibras, que era a Brastemp, né? Que é a Brastemp e tal. Pô, montei o primeiro e-commerce de linha branca no Brasil lá, tal, não sei o quê. Pô, tá indo super bem. Saí pra montar a Endeavor, não ganhar salário, que era uma ONG, que apoia empreendedores e tal. Eu nem sabia quem era o Beto Sicupira, o Jorge Paulo, o Fersen, nada disso. Aí depois eu fui trabalhar com IT Security. Aí depois eu fui, montei o CVC da Telefônica. Aí depois eu fui trabalhar no Coursera, trazer o Coursera pro Brasil. Cara, foi tudo baseado em curiosidade intelectual, onde a minha energia estava indo. Então não foi planejado, como a gente aprende que tem que ser e tal. Foi, completamente errado. Então por isso que eu acho que eu não sou modelo. Mas no final, tudo isso fez eu estar onde eu tô hoje. E eu tô num lugar que, puta, é o lugar dos sonhos. Você entendeu? Então, eu tenho que dar... Eu dou muito mentor, engraçado, de carreira para VCs, aspirantes a VCs. Tem muita gente que me procura para isso. Tem muito founder que tá começando, que precisa de ajuda em fundraising e tudo mais. E aí eu comecei a fazer anjo por causa disso, porque você se envolve, eu gosto disso e tal. Então eu não queria estar só no late stage, que eu só vejo alguns tipos de desafio. Eu queria estar em outros tipos de desafio também. Então eu comecei a fazer anjo, sou investidor lá do Big Bets, né, que tá lá, e tô ajudando o pessoal lá da New Hack também a montar, do Terron e tal. Enfim, então eu gosto de estar em tudo isso. Então eu acho que eu só aprendo se eu estiver doando. Então, e isso eu aprendi na Endeavor, que era ajudar. E isso vem, só que não tinha essa cristalização, você entendeu? Então, eu acho que o network, né, ele é um bem perecível. Então, já saiu uma vez uma revista lá, o rei do networking e tudo mais, mas você está o rei do network, você não é o rei do network. Você entendeu? Então, você precisa estar sempre cultivando a rede antiga e a rede nova. Você tem que ativamente estar buscando uma rede nova. E hoje eu gasto muito mais tempo com gente 10, 20 anos mais nova que eu, do que com gente da minha idade ou mais velha.
para poder refrescar modelos mentais, vieses, né, e desenvolver um network de pessoas que daqui 10, 20 anos vão estar lá em alguma posição de destaque nas áreas dela e vai fortalecer o meu network hoje. Então eu faço muito mais, não para receber agora, né, mas é para me manter ativo, vivo, pensando e com os olhos sempre frescos. E esse é um ponto muito bom, esse ponto do network. Você pensa de uma maneira sistêmica o network, a construção dele? Eu deveria, mas eu não penso. Não é. Que nem tudo na minha vida é por interesse, por aonde eu tô sentindo uma energia melhor, você entendeu? Então, não é sistemático. Pô, eu quero conhecer essas pessoas nessa indústria, então eu vou falar, nunca foi. Poderia. Eu posso até testar, pra ver se vai dar... provavelmente não vai dar certo. Não vai dar certo, até hoje porque tem que ser autêntico. Exato, concordo 100%. E o network de qualidade é aquele que você dá tanto quanto você recebe. Só que você precisa dar no começo. Você precisa oferecer muito mais do que você recebe. Entendeu? E isso não é óbvio. Isso toma tempo. Sim. Então tem um espaço na minha agenda que é pra isso. Mas quais rituais você tem de network? Tipo, assim, eu vou ter, sei lá, 2 almoços semanais, 3 almoços. Até a metade do ano eu tava conseguindo executar, mas hoje tá difícil, mas eu tenho que voltar. Eu não podia ter nenhum almoço livre. Todo almoço eu tenho que estar falando com alguém. Ah, tá bom, não vai ser almoço, vai ser café da manhã, enfim. Mas se tá livre, eu preciso... Então eu conseguia fazer isso 4 vezes por semana. Segunda-feira não, mas 4 vezes por semana. Eu conseguia fazer um almoço com alguém diferente. Gente que eu já conhecia. Eu queria... Vou até pensar um softwarezinho de pegar, subir minha agenda de contatos. E ela randomicamente me assign pessoas pra eu... Você não tem um CRM pra isso? Não tenho. Porque o CRM, ele implica em você atualizar esse CRM, né? Putz, quando você vai ficando velho, você vai começando a esquecer as coisas. Então, mas eu escrevo no próprio contato. Tem um campo de notas. Eu escrevo no próprio contato. Aí você bota, tipo, um backlog das reuniões. Algum takeaway. Porque backlog não cabe, né? Porque é muito grande. Algum takeaway e tal, alguma coisa relevante, eu ponho lá no próprio contato. Eu tô tentando cracking this code, assim, de networking. Pra tentar lembrar, assim, o que eu tô tentando fazer agora. Eu tô procurando algum CRM de WhatsApp. Quem estiver escutando e souber, manda aí no LinkedIn. Porque eu tô procurando um CRM de WhatsApp. Fazer uma ferramenta mais fácil que eu consiga ter um backlog, que não seja eu abrir um aplicativo no celular, que eu acho que eu, sei lá, abrir um Notion. Sim. E no final eu nunca consigo fazer sistemicamente, eu gosto de fazer de forma autêntica também. Assim, eu acho que é legal, assim, eu acho que no mundo ideal isso é bom, mas eu não consigo também. Eu não sou tão sistêmico assim. Tem um investidor que é o Gui Perlmutter, da Grids Capital, que faz só Deep Tech. O cara a gente mais fantástico. O livro dele é incrível. É incrível. E aí ele tem uma planilha. É uma planilha. Eu acho, não sei se é um Excel, uma Google Sheets. E ele me mostrou lá como que ele faz. Ele coloca, tem as colunas, ele atualiza, ele põe lá, mas ele é sistêmico. E aí ele gerencia, ele faz um filtro pelos últimos contatos lá com as pessoas, ele vê que quem faz tempo que ele não... Mas é simples, é um Google Sheets, cara. Essas coisas, cara, ferramenta é menos importante do que o sistema, do que o método. Porque a gente sempre acha que a ferramenta vai resolver o nosso negócio. Ah, comprei, eu tô assinando aqui esse SaaS e tá resolvendo. Cara, via de regra, tem input seus, tem coisas que você tem que fazer que não vai resolver. E se você não muda o seu método, a ferramenta não vai. Mas o que você quer falar quando você fala método? São os rituais? O ritual. Cara, eu vou sentar cara, uma vez por semana e olhar o meu CRMzinho. Eu vou atualizar. Depois de cada reunião, eu vou sentar e vou escrever os takeaways das principais reuniões, fazer um logzinho. Você entendeu? E tal, pra ter aqui. Se você não faz isso, não adianta você ter a planilha ou ter o CRM. Ele vai ser um CRM vazio. Você entendeu? Você tem que ter essa disciplina. Então, tá bom. Eu vou fazer em áudio, eu mando no WhatsApp em áudio, aí tem um AI que pega isso, lê, transcreve e imputa numa célula do Google Sheets. Na célula tal do Google Sheets daquele contato. Mas você tem que pegar... não, eu gravei no Cloud lá, e aí já assigna isso pra uma reunião com o Lucas e já vai subir lá pro... Pode ser. Se você conseguir automatizar esse fluxo pra coisa ser seamless, acho que é factível. Então, um microSaaS bacana. Irado. Mais sobre método do que sobre sistema. Cara, você tem que saber o método. Então, que nem qualquer startup que tá começando, antes de contratar um programador, você tem que fazer no barbante de chiclete. É o Google Sheets, é um landing page, entendeu? Aí, é no telefone, você matou, aí depois você entendeu como funcionam as coisas, você sistematiza. Do things that don't scale. É isso. Mas você precisa entender. Sim. Que nem você tá entendendo de edição de vídeo pra poder delegar, é isso. Aí vale muito a pena. Vale muito a pena. Depois que eu comecei a editar meus próprios podcasts e tudo, e tentar fazer na mão,
Cara, eu acho que tudo que eu for começar, eu tenho que aprender a fazer o básico. Obviamente não vai virar um puta expert, você não vai fazer tudo, mas você precisa entender o básico até pra você conseguir delegar da melhor forma possível, entender qual é o padrão de qualidade. É isso aí, eu fiz agora um videozinho, meu filho toca bateria, ele fez um show e tal, e aí eu peguei, vou fazer uma brincadeira, né, eu fui um show num bar, não sei o quê, e aí eu contratei uma videomaker pra fazer, eu tava tentando brifar ela, mas por dificuldade minha de comunicação, eu não consegui brifar ela, aí eu peguei, sentei uma noite e falei, é assim que eu quero, eu peguei e fiz o vídeo, então metade do vídeo é exatamente como eu queria, porque, tipo, eu fiz ali e tudo mais, e eu aprendi a fazer, então, pô, eu também, pô, vou aprender esse negócio, mas, cara, é tão fácil. Toma tempo, mas é fácil. E agora eu sabia exatamente como cobrar dela, o que esperar dela. Foi muito bom. Sim. O TDAH faz com que a primeira vez seja muito legal, né? Exato, As outras são difíceis. Mas é que faz ter o corre de delegar, entendeu? Exato. A primeira vez é incrível. E Carlos, indo aqui para o final do podcast, você falou muito sobre ser gentil, gerar valor antes de receber. E tem uma pergunta que é até do Patrick O'Shaughnessy no Invest Like the Best, que é uma das minhas perguntas preferidas, que ele fala: qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Cara, eu tenho tanta gentileza e ajuda as pessoas. Eu acho que assim, não foi a coisa que mais criou impacto, mas o impacto que ela criou foi o seguinte: uma vez eu tava ajudando a montar a Endeavor Jordânia. E aí eu peguei o avião, aquela coisa, saí atrasado, não sei o quê, aprendeu o voo, e não saquei dinheiro. E eu sabia que você pegava o visto da Jordânia ali na hora, né? E a gente chegou, sei lá, não sei se era 9 da noite, de madrugada, não lembro. E aí tinha um guichê lá do visto, e o cara não aceitava cartão. Eu achei que o cara ia aceitar. Ele falou, meu amigo, o governo não trabalha com cartão de crédito. É dinheiro. Eu falei, e agora? Eu falei, cara, a gente vai fechar, você vai ser deportado, aí você não pode ficar aqui. Eu falei, eu comecei a ficar desesperado, não sei o que. E comecei a passar a mão, o chapéu, na fila das pessoas ali, que ela, pelo amor de Deus, não lembro quanto que era, $50, $100. Me ajuda, não conhecia ninguém, me ajuda. Aí veio um cara e falou, pô, quanto que é? Eu falei, tanto. Ele pegou, me deu o dinheiro. Eu falei, cara, me dá o teu contato aqui, pelo amor de Deus, eu tenho que te pagar. Ele falou, você não precisa me pagar. Pay it forward. Faça isso pra alguém que estiver precisando. Então, o conceito de pay it forward, eu ganhei ali, eu ganhei entrada na Jordânia, mas isso virou uma coisa constante na minha vida. De pay it forward. Então, eu não tô esperando nada de você quando eu tô te ajudando. Porque eu sei que vai vir de alguma forma. Quando e de que forma, em qual intensidade, eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que volta. Então é good karma. E isso eu aprendi e eu sou meio maníaco com isso. Pô, que demais, cara. Essa história também me arrepiei, porque acho que tem uns 2, 3 meses eu fui assaltado. Assaltado na mão armada, tava ali em Pinheiros, o pessoal tomando cuidado em Pinheiros, mas tudo bem, assim. E aí, naquele momento desesperado, sem um puto, preocupado com o celular, o que ia acontecer, cloud, hoje em dia a nossa vida tá no digital. Peguei um táxi, o cara parou, e eu falei, pô, tô sem nada. E o cara me deixou do lado da casa de um amigo, porque era o lugar mais próximo que eu ia tentar ir pro iCloud e cancelar. E falou, pô, me passa o Pix, anota aqui. O cara ele tava com papel, com caneta. Ele falou, não precisa. Vai lá resolver. E assim, a pessoa que precisa. Então acho que se enquadra nesse mesmo tipo de gentileza que vem de pessoas, de lugares, de momentos que você não espera e você precisa. E você precisa. É isso. É a coisa mais gentil que pode acontecer. Você não espera da onde, você não sabe da onde e vem. Aí isso faz você reavaliar. Cara, faz acreditar na humanidade. Acreditar na humanidade e falar, cara, eu posso ser melhor também. Eu tenho que fazer isso com mais gente. Exato. Só tá ao meu alcance fazer isso. De mais ninguém, você entendeu? Não depende de ninguém pra fazer isso. E a última pergunta do Sunday Drops é: qual foi uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje de alguma forma você é grato por ter tido ela? Há 5 anos atrás eu fui diagnosticado com um câncer muito severo. E quando eu recebi a notícia, era uma notícia que eu tinha 3 a 4 meses de vida. E isso é um fato bom ou ruim na tua vida? Se você recebe essa notícia? Tô te perguntando. É que eu não consigo imaginar o que você passou. Então eu não consigo dizer, não consigo falar. Eu imagino que sua resposta vai ser que isso é um fato horrível no momento que você teve. Cara, mas se eu te falar que isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Demorou. A gente atribui aos acontecimentos de forma imediata um valor de positivo ou de negativo, sem ter a visão do grande esquema das coisas. Obviamente, tô aqui, sobrevivi, 5 anos e tal, remissão. Mas aquilo foi transformacional pra mim. Né? Naquela época eu achava que eu tava vivendo a vida no automático. Em tudo. Família, filhos, amigos, trabalho, sabe? Tá indo, você vai, você não questiona tal. E isso foi um soco no estômago. Cara, a vida tá passando e você tá vivendo automático e de repente eu me confrontei com meses de vida. E tudo aquilo que você queria fazer é coisa mais piegas.
Pô, queria passar mais tempo com meu filho, queria fazer não sei o quê. Eu não tinha mais tempo hábil pra fazer aquilo. E aí eu ganhei esse presente. O buraco negro da rotina vai te sugar. É uma força gravitacional muito forte. Mas eu ter a consciência de que isso tá acontecendo, que eu só ganhei por conta disso, é algo que é um superpoder pra mim hoje. Quando eu tô entrando nesse modo, tá, lembra o que você queria fazer quando você só tinha 4 meses de vida? E tal, então, faz. Você pode não estar aqui. E é randômico. E você sempre acha que você vai ter uma premonição e tal, que você fiquei perguntando, pô, por que eu? O que eu fiz? Tipo, é randômico, cara. Aconteceu, e aí? Aí você acha força onde você não tem. Você entendeu? Eu falei, se for morrer, mas vou morrer atirando, cara. Fazer de tudo pra viver, tudo. A minha relação com a vida, mudou. Os valores, os pesos e tal, mudou completamente. Pô, obrigado por compartilhar, Carlos. Acho que com certeza vai inspirar muita gente a escutar esse relato. E obrigado por vir ao Sunday Drops. Imagina, adorei. Cara. Baita episódio, ficou incrível. Espero te receber outras vezes pô, aqui. Com prazer, cara. Uma honra. Parabéns por estar fazendo, cara. Pô, essa bola tava quicando aqui, faltava alguém de qualidade e pegasse o boi pelo chifre pra fazer isso, dedicado. Eu acho que você tá fazendo um trabalho brilhante. Obrigado. Parabéns. Significa muito escutar isso. Pessoal, quem tiver no YouTube, se inscreve. Quem tiver no Spotify, assina o Sunday Drops. Queria deixar aqui falar um pouco do nosso patrocinador da Asas. Se você é founder, se estiver procurando um Banking as a Service para criar uma solução financeira dentro da sua empresa, escaneie o QR Code ou visite asas.com e com certeza tem uma solução que pode fazer muito sentido. Valeu. Boa. Valeu, bicho. Valeu, cara. Obrigado.